Olá a todos, bem-vindos a mais um Life Talks. O Life Talks é uma iniciativa da Life, né, para a gente divulgar, conversar sobre novidades, sobre eventos, sobre fatos relevantes relativos ao mundo da inovação, dos empreendimentos, dos negócios, da vida de Marília. E hoje a gente tem a oportunidade de trazer o Marcel, que é o coordenador do curso de desenvolvimento de software multiplataforma da FATEC Marília. Ele que vem nos trazer como que o curso funciona, como que são as possibilidades, né, de formação dentro da plataforma, né, dentro do projeto, né, da FATEC aqui de Marília, que é um curso novo, né? E muito bem-vindo, estou aqui com a Glaís, né? Mais uma vez, muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui. E é isso aí. Obrigado, Luiz. É um prazer enorme estar aqui, né? Para a gente é sempre muito prazeroso estar divulgando a FATEC, divulgando os cursos da FATEC. E agradeço a Life pela oportunidade, né? A você, a Clarice, né? Glaís. É difícil mesmo. A gente vai acabar todos os podcasts, ninguém vai ter aprendido. É o Glaís com G na frente, o Glaís. Então, a Glaís pela oportunidade de estar aqui, né? Acho que é um momento que a gente pode compartilhar tudo aquilo que a FATEC tem como projeto, tudo aquilo que a FATEC traz com esse curso novo. É um curso novo e a gente quer contribuir para a comunidade como um todo, né? Pensando sempre na tecnologia e na inovação. O Marcel Santos Silva, então, ele é o coordenador do curso. Você tem... qual que é a sua trajetória, Marcel? De onde você veio? Qual a sua formação? E como que você acabou se tornando o coordenador do curso hoje? Vamos lá, vou contar desde Queiroz, que é a cidadezinha que eu nasci. Que é uma cidadezinha. Pois é, isso é uma boa pergunta, né? Porque como que alguém veio de Queiroz? Eu gosto muito dessa cidade, viu? Tenho apreço por pessoas. Você conhece? Eu tive uma amiga muito especial que ela era de Queiroz, fez faculdade comigo. Infelizmente, ela nos deixou ano passado e ela foi de Queiroz a vida inteira. E eu achava o máximo. Pois é, Queiroz é uma cidade que hoje, né, ela cresceu muito, deve estar aí em torno de 3.500 habitantes. Cresceu bastante. Tinha 3.400. Esse bairro que a gente está deve ter isso, viu? Exatamente. Mas assim, né, a minha formação é toda na área de TI. Eu me graduei em bacharelado em análise de sistemas, né, fiz 2 especializações, uma na área de geoprocessamento, lá na Federal de São Carlos, e uma em ethical hacking e cybersecurity. Fiz o mestrado em ciência da informação, né, e estou doutorando em engenharia elétrica e de computação na Unicamp. Então, assim, a minha carreira, desde a graduação, eu segui a carreira acadêmica mais na pesquisa, né? Eu entrei na carreira docente em 2013. Então, eu trabalhei por mais de 10 anos na iniciativa privada. Então, trabalhei em São Paulo, trabalhei em Campinas, trabalhei em Vinhedo, né? Como eu sou da região, acabei retornando e foi aí que eu iniciei a minha carreira acadêmica na FATEC de Lins. Então, eu passei por diversas instituições, Univem, Unimar, Unoeste, né? E atualmente focado só na FATEC Marília, né? Mas trabalho com a produção de conteúdo e investindo sempre no conceito da pesquisa científica. Porque para a gente, o mundo acadêmico sem a pesquisa científica, ele gera um gap aí que a gente, né, eles têm que caminhar junto. E aí a gente trabalha, né, nessa formação toda, a gente foi construindo degraus, né, no sentido de trabalhar 3 vertentes, Luiz. A carreira acadêmica, a de pesquisa científica e a corporativa. Por quê? Porque dentro das organizações você tem uma demanda que por muito tempo se falou, olha, a academia não forma o profissional que efetivamente o mercado precisa. Uma excelente lembrança, né, Marcel? Porque isso também vale para as empresas, né? Ou seja, se a carreira acadêmica ela vai sempre vai prescindir da pesquisa, a mesma coisa vale para as empresas que se atrevem a trabalhar nas áreas de TI. Não tem como você hoje parar de aprender, né? Sim.
Sim. E essa atividade ela tem que ser feita no nível pessoal. Não dá para você achar que a instituição é que vai fazer esse trabalho. Vão ter que ser os profissionais, no caso os professores, os pesquisadores, os próprios acadêmicos. Né? Isso mesmo. Dentro do conceito da formação, né, eu trabalho muito com os meus alunos uma vertente que você tem, claro, o papel da universidade, o papel da faculdade dentro do seu contexto de formação profissional. Mas quem efetivamente forma e se qualifica é o aluno. Isso depende muito mais das atitudes dele do que propriamente do professor, da universidade. Né? O professor ele tem desempenhado um papel de tutor. Né? Hoje, com toda a tecnologia que você tem, você demanda mais direcionar o aluno como um docente para que ele utilize dos recursos disponíveis e aí ele desenvolva-se pessoalmente, profissionalmente. Não dá mais para você olhar lá, né, que nem na década de 40, que você tinha lá os alunos todos enfileirados e um professor falando que era o detentor do conhecimento. Hoje, com a tecnologia, com toda essa evolução, né, você traz aí um novo papel. Esse papel de tutor, eu vou direcionando o aluno. Né? E na minha vida, né, privada e profissional, eu sempre pautei justamente pela formação, direcionando os meus anseios profissionais. Né? Então, a pesquisa ela sempre me trouxe para o lado acadêmico, apesar de não ser algo que eu gostaria. Né? O que eu queria era trabalhar no mercado. Né? Trabalhei em empresas de pequenas a média e grande, né? E essas empresas a gente percebia, né? Há uma deficiência. Falou, poxa, mas por que o profissional não chega pronto? Né? E aí isso me motivou a entrar na carreira de formação. Nossa. Né? Porque a pedagogia ela traz muito isso, né? Marília agradece. Né? As pessoas aqui agradecem, as empresas agradecem e, lógico, mais do que agradecer, eu acho que a sociedade e o poder público devem um reconhecimento, né? As iniciativas da FATEC, dos professores, de todo mundo que trabalha na formação, porque é construção de valor, né, cara? Construção de valor. Então, a gente hoje vê o quanto, né, países que tinham a oportunidade, né, com o seu boom demográfico, de ganhar escala de desenvolvimento global, não fizeram isso. Né? A diferença entre, por exemplo, a Coreia do Sul e o México. Os dois tiveram um boom econômico, só para não falar do Brasil, hein? Um boom demográfico gigante, né? Nas décadas de 60, 70. Um deles era mais pobre que o outro, a Coreia era mais pobre que o México, e a Coreia investiu em educação e o México não. Então, hoje você vê a Coreia e o México, né? Só para não falar de Brasil, né? O Brasil também perdeu essa janela de oportunidade nas décadas de 60, de 70, de 80, e nós acabamos, vamos dizer, congelando, né, as nossas possibilidades de crescimento por conta da falta de investimento em educação. Mas eu vejo que existe essa necessidade, né, da gente, vocês têm uma cidade, a gente tem uma cidade grande, como Marília, né? Nós temos hoje três cursos, se não me engano, fortes na área de TI, que são os de vocês, da Unimar e da Univem. E o único curso público seria o de vocês, né? Nosso. Então, a importância disso é enorme, né? E vocês têm, eu acho que vocês têm hoje 50 vagas, né? E eu queria que você falasse um pouco dos objetivos do curso, em termos de preparação dos alunos para o mercado de trabalho. Como que você resumiria isso? Ele já pediu para eu resumir, Gleice. Então, eu estou falando muito. Imagina, é só para a gente poder fazer mais perguntas. É para a gente poder fazer todas as perguntas que nós preparamos. Falar do curso, esse é um curso que ele é totalmente inovador. Né? Eu tenho a minha formação como bacharel, né, em análise e desenvolvimento de sistemas. A gente tem acompanhado os cursos, que são os cursos padrão, que é o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, o curso de sistemas de informação, o curso de ciência da computação. Esses cursos eles seguem uma recomendação padrão do MEC,
onde eu tenho as disciplinas de núcleo comum e as disciplinas de núcleo específico, né? Geralmente, né, não vou precisar aí, mas em torno de 50% a 60% são disciplinas específicas. Então, eu tenho lá sistema de informação, ele vai ter um conjunto de disciplinas que são voltadas para a TI. Mas eu tenho ali entre 30% a 40%, às vezes até 50% de disciplinas que não são específicas, como uma disciplina de administração, uma disciplina de gestão de projetos, que até vincularia na área de TI. O curso nosso, ele sai com uma proposta diferenciada. Primeiro que, assim, é importante falar, Luiz, a FATEC é uma faculdade de tecnologia. Muitos em Marília acham que a FATEC é um curso técnico, né? Então, assim, muitos locais que a gente vai, é o curso técnico, né? E de empresas mesmo. Esse dia nós recebemos a visita de uma empresa, a empresa falou assim, tem um curso de desenvolvimento de software. Eu falei, mas a vaga é para universitário. Eu falei, mas é um curso universitário, né? Então, o FATEC é de faculdade de tecnologia. Ela forma o tecnólogo em 3 anos. E esses 3 anos, esse aluno ele está pronto para o mercado, com conceito mais técnico mesmo. A ideia dos cursos da FATEC são formar o profissional já pronto para o mercado. E voltando ao curso, né, para falar resumidamente, esse curso ele tem 83% de disciplinas específicas. Esse curso ele não tem disciplina de núcleo comum. Então, a formação do profissional ela é extremamente técnica. No entanto, que ele sai com 3 certificações intermediárias e 6 certificações micro. O que isso quer dizer? Quer dizer, eu estou preparando o aluno como um profissional para pôr a mão na massa. A análise de desenvolvimento de sistema de informação, eu trago um aluno mais genérico e depois, na especialização, ele vai trabalhar isso. Esse nosso curso não, ele sai como desenvolvedor web front-end, back-end e desenvolvedor mobile. Então, eu trago ele já pronto para desenvolver. Mas eu vi também que existe um foco em novas tecnologias, né? Isso. Como que você pode falar um pouquinho disso, da inteligência artificial, questão de machine learning, segurança de informação? Esse curso ele traz, né, além dessa vertente principal das 3 certificações, ao conjunto de 3 disciplinas específicas, ele traz a microcertificação. Então, hoje ele tem lá a microcertificação em inteligência artificial. Então, ele tem processamento de linguagem natural e aprendizado de máquina. Uhum. Ele tem a microcertificação de UX. Então, ele tem lá design digital e UX, que é a experiência do usuário, como disciplina. Ele tem de cloud, né, que é um dos principais pontos, principalmente a arquitetura SaaS. Então, ele traz a certificação de cloud. Ele traz a certificação de DevOps também, microcertificação, e a certificação de Design Partners também. Uhum. Quer dizer, então, o objetivo é, além da formação básica em 3 linhas, né, que são as certificações intermediárias, ele traz as microcertificações. Então, ele qualifica esse profissional para que ele possa, né, permear por diversas áreas, focando, como você diz mesmo, nas tecnologias mais atuais, né, e no que tem se discutido aí no mercado. Perfeito. Fiz uma pergunta, Marcel. Eu, como uma pessoa que, como eu disse, tecnologia é sempre um quebra-cabeças, né? A gente tem várias perguntas. 2 dúvidas que eu tive durante muito tempo, que hoje eu sei a resposta, mas eu acho que talvez os nossos telespectadores que não entendem tanto de FATEC gostariam de saber. A FATEC, ela é um curso totalmente gratuito? Ou tem cursos FATEC que são pagos? Não, totalmente gratuito. Legal. A FATEC, ela tem... A única coisa que o candidato paga é a taxa de inscrição do vestibular. Então, a taxa de inscrição ela custa R$ 90. Ele faz a inscrição e faz a prova. Passou, está na lista dos 40 primeiros, ele é convocado, matricula. O curso inteiro é totalmente gratuito. Legal. Aí vem uma outra pergunta agora, e já trazendo para a conexão local mesmo. Como que a FATEC Marília hoje colabora com o mercado de trabalho na cidade, com as empresas locais, até para o desenvolvimento mesmo de software, de tecnologia na região? Vamos lá, vamos ver se eu entendi a sua pergunta, né?
A FATEC ela tem como proposta, como premissa... Que ela agrega tanto de tecnologia como de valor, por exemplo, para a cidade, para as empresas locais da cidade. Para o mercado. Para o mercado. A FATEC ela tem como premissa básica a formação, né, e a qualificação profissional da comunidade onde ela está inserida, né? A nossa FATEC ela tem como objetivo atender Marília e região, né? Lembrando que nós temos outras FATECs também, né? Mas cada uma com cursos específicos. E ela traz, além de programas de extensão, né, no contexto de formação continuada, ela proporciona parcerias com as empresas no sentido de desenvolvimento de projetos. Então, por exemplo, a gente está desenvolvendo um projeto lá que chama Empreenditec, que é um projeto que a empresa traz as demandas dela e a própria instituição, com seus cursos, desenvolvem soluções, né? Nós temos soluções para a área social, que é um outro lá, Soluções para o Social, que é um outro projeto que é desenvolvido, onde o terceiro setor ele demanda também necessidades, isso é desenvolvido diretamente para essas instituições sem custo nenhum, né? Além da formação extracurricular. Então, quer dizer, o aluno ele tem uma formação complementar externa, não só de competências técnicas, mas também competências socioemocionais. Então, quer dizer, o conjunto, Glais, traz uma qualificação profissional. Forma um cidadão, né? O objetivo nosso não é só formar o profissional técnico, Sim. mas também uma formação completa do cidadão. É exatamente isso. Então, na verdade, vocês conseguem entregar um profissional qualificado. Porque a gente fala muito sobre essa questão do técnico mesmo, mas existe o que você falou. A qualificação profissional, você entregar alguém. Estava vendo uma outra entrevista essa semana e a gente estava falando lá sobre... Hoje existem pessoas que vão fazer entrevista de trabalho, por exemplo, que por não ter uma qualificação profissional ou emocional... Cara, tem pessoas levando pai e mãe no Luiz Eduardo para fazer entrevista de trabalho. Então, assim, é interessante que exista uma FATEC que forma não só um profissional técnico, mas também na questão emocional. E uma pergunta, vocês conseguem encaminhar os alunos de vocês para o mercado de trabalho? Muitas vezes eles já saem dali com empresas, já querendo que esse profissional vá até eles? Sim. Hoje a FATEC ela faz parte de um corpo, né? Só para falar a dimensão, são 77 FATECs no estado de São Paulo, que são administradas, geridas pelo Centro Paula Souza. E a taxa de empregabilidade dos cursos no Centro Paula Souza é de 82%, né? O nosso curso é um curso novo, nós estamos no primeiro semestre, né? Mas a gente já tem, por exemplo, empresas como a própria Life, né, que está abrindo as portas para esse nosso curso no sentido de fornecer um estágio para que esses alunos já compreendam o ambiente e se adequem a toda a cultura organizacional. Se a gente pegar os cursos mais antigos que nós temos na FATEC, hoje nós temos as indústrias de alimentos, elas procuram diretamente a FATEC para as vagas específicas na área de alimentos. Então, antes dela abrir uma vaga lá externa, ela entra em contato com a FATEC e fala, olha, eu preciso de alguém, tecnólogo em alimentos, na área de qualidade, com esse perfil. Incrível. Então, a FATEC ela acaba já direcionando os alunos, né, e fazendo um filtro, fazendo seleção e preparando, inclusive, assim, olha, o perfil que você me passou, o aluno não atende. Então, isso volta para a coordenação para que ela desenvolva aquelas habilidades dentro do curso, porque é uma necessidade do mercado, é uma demanda do mercado. E hoje nós temos grandes empresas alimentícias de Marília que trabalham dessa forma com a FATEC. São mais de 18 anos, né, do curso de alimentos. Sim, não, a FATEC é extremamente competente. E você falou, né, dessa questão do mercado de trabalho. Esse curso de desenvolvimento de software, ele é interessante para muitas empresas de Marília. Então, como você disse, ele ainda está no início, mas eu acredito que tenham... E você também, você acredita que tem um potencial para crescer muito dentro da cidade? Que hoje é um curso novo, mas daqui a 1 ano, 2 anos, vai estar todo mundo querendo fazer. Exatamente. Na verdade, assim, há uma demanda reprimida muito grande aqui, né? A gente, com algumas empresas de Marília que nós conversamos, tem empresas que têm 80 vagas que não são preenchidas, né? Você tem um turnover muito grande, né? Porque esse é um outro problema, acho que é um outro assunto também que a gente tem que tratar, é a questão
da evasão de divisas, né? Hoje você não tem barreiras para trabalhar com TI. Então, nós temos muitos profissionais de TI, de Marília, que trabalham para empresas fora do país. Sim. Então, eu tenho, né, nós empresários aqui de Marília, temos concorrentes com o mundo inteiro. E aí tem lugar que você está brigando com dólar e com euro. Né? Isso é verdade. Então, essa é uma... não é um curso que ele... Por muito tempo ainda a gente imagina que vai ter uma demanda muito grande. Porque dentro de Marília hoje, no último levantamento que foi feito, tinha mais de 500 vagas em aberto só das empresas de TI de Marília. Então, é um número que, para a gente, né, se você contabilizar as duas universidades e a FATEC, ela não forma isso por ano. Você acha que isso se dá ao quê? Essa questão da competitividade de mercado? Por exemplo, aqui nós temos 500 vagas em aberto, mas porque o profissional está ganhando em dólar. E você falou, eu dei risada porque eu conheço duas pessoas que trabalham, uma ganha em dólar e outra ganha em euro. E é em TI. Será que é por isso? Porque existe um mercado lá fora que está pagando para o profissional ficar na casa dele, de home office, trabalhando ali, ganhando em dólar, ganhando em euro? Na verdade, a visão que a gente tem é o seguinte, o boom da tecnologia, nós tivemos lá na época 2000 o boom das .com, né, das .coms, que, né, revolucionou aí o mercado de TI, e depois houve essa queda. Mas hoje, se a gente olhar, até esses dias eu conversando com um amigo, coordenador de outro curso, e falando justamente o objetivo da busca dos alunos pela área de TI. Nós até fizemos uma pesquisa lá com os nossos alunos, até para saber qual foi a motivação dele escolher o nosso curso. E no nosso não apareceu tanto, mas o que a gente tem percebido é aquela história de... Antigamente eu não tinha lá, olha, você vai ser médico e você vai ser financeiramente ter sucesso. A TI hoje tem muito isso. Então, nós temos muitos profissionais hoje que eles, né, olham um lado mais financeiro. Mas eu, como profissional de TI, falo que a TI, assim como acho que a maioria das profissões, você tem que gostar muito. Né? É algo que tem que ser de você. Então, a gente tem um outro problema, que é a evasão. Então, o aluno ele entra com uma percepção de curso, né? E ele acaba se evadindo porque ele não consegue acompanhar aquela rotina. Então, quer dizer, você tem uma procura muito grande, mas você também tem uma desistência muito grande. A nossa taxa de evasão é uma das menores comparadas às universidades particulares e até as públicas também. Mas nós temos uma evasão também, que você vai trabalhar isso com o aluno para que ele se mantenha no curso. Então, esse interesse é sim pelas oportunidades, é sim por dois aspectos. O aspecto de eu ganhar em dólar ou em euro e o aspecto de eu ter uma ideia inovadora e vender para uma grande empresa, para um grande grupo, né? E ser o novo unicórnio. Então, essas são as duas vertentes, essas duas perspectivas por parte do candidato. E você acha que tem a ver com uma questão generacional? Você acha que isso é uma coisa de geração? Por exemplo, eu acho que o que se diz sobre a geração Z, a falta de atenção, a dificuldade, vamos dizer, né, de atenção, de foco, de concentração, ou de propósito, talvez de visão, né? Sim. Eu acho que a gente tem uma geração que talvez está um pouco descolada, né, eu não vou dizer da realidade, mas de uma determinada realidade, né, em que o mundo analógico era muito mais tátil, muito mais fácil de você percebido, né? É muito mais fácil você perceber causa e consequência no mundo analógico do que no mundo virtual, né? Ou seja, a gente descolou um pouco, né, das funções básicas, né, de geração de produto, de produção, de geração de valor. E hoje todo mundo nasce com celular praticamente na mão, e aí as pessoas ficam um pouco, sei lá, descoladas um pouco, né, daquilo que fez aquele celular estar na mão dela em primeiro lugar, né? Sim. Eu não sei se você tem essa visão, mas eu acho que talvez a formação em TI seja
também vítima da formação da nossa cultura de TI, né? Na verdade, assim, tem uma pesquisa recente de uma universidade dos Estados Unidos que ela fala do grande problema, né, do alto consumo de horas de telas por crianças de 0 a 6 anos. Você acha isso? Porque existem hoje algumas políticas na Europa de proibição de telas até os 14 anos. Exatamente. Ou seja, uma criança não pode ter celular, um jovem não pode ter celular antes dos 14 anos. Em alguns países isso está se tornando regra, né? E com certeza nunca, né, um celular na mão de uma criança que tem 5 anos, 3 anos, não criar esse vício, né? É que, na verdade, ela começa com meses, né, o Luiz? Hoje, infelizmente, os pais acabam, até para interagir mais, para que ela tenha um interesse e a tela desperta, você tem, a partir de meses ali, o consumo de tela. Então, como a pesquisa ela fala que são mais de 6.000 horas até os 6 anos de idade. Você acha que esse excesso de exposição ao mundo digital, ele prejudica posteriormente a própria formação? Prejudica. A formação em TI? Prejudica. É interessante. Eu acho que ele causa... Chegamos num tema interessante. Ele causa um impacto muito negativo, porque os algoritmos eles são feitos para manter a sua atenção. Então, o fato de uma tela rolar para o lado, rolar para cima, isso ele ativa, né, campos ali no seu cérebro que fazem com que isso seja, né, viciante. E com isso você torna, né, muito mais imediatista. Então você gera uma ansiedade por conteúdo. Então, se você olha o histórico, né? Antigamente, com o YouTube, você assistia vídeos de 1 hora, 2 horas, 3 horas. Hoje, você assiste o short, que é, no máximo, 1 minuto. Então, há uma necessidade, né? A gente percebe isso nas crianças. Então, e aí você tem o YouTube, você tem o TikTok, você tem o Instagram, com todas as ferramentas com o mesmo conceito, de 1 minuto a 1 minuto e meio. E detalhes, eles têm técnicas em que os 3 primeiros segundos são os mais importantes dentro de um vídeo, que é o que vai prender a sua atenção. Então, isso ele faz com que a pessoa, né, o ser humano, ele seja imediatista. Então, quando eu chego lá, os alunos, como um todo, eles... Poxa, eu quero aprender a programar, Só que qual que é a base da programação? É lógica de programação e matemática. Matemática e lógica. Ele tem que aprender isso para ele entender a essência. Marcelo, mas ele quer programar web já. Já aproveitando esse gancho seu, a desistência de alunos é grande? Por conta o Luiz falou uma coisa que a gente estava falando isso na entrevista ontem com o Ronaldo, que eu achei incrível, inclusive, também, porque a gente falou exatamente disso, da falta de propósito. Você falou a mesma coisa que ele, sim, que a geração Z, existe até umas pesquisas, descobri isso ontem também, que muitas empresas não querem contratar pessoas da geração Z fora do país. Na Europa e nos Estados Unidos, eles não gostam de contratar, sim, por conta da falta de propósito, porque nós, assim, nessa geração um pouquinho, né, a gente mais, tem aquela... né, responsabilidade de entender que existe um compromisso e um propósito, mas parece que a pessoa, o jovem hoje, ele não tem. Se ele chegar ali, por exemplo, eu quero aprender a programar, mas vai demorar muito, então tchau, desisto. Eu não gosto muito dessas generalizações. Sim, né? Assim, não é mas eu existem acho pesquisas que em cima disso. Eu acho que grande parte da geração Z vai quebrar a cara. E isso é bom, né? Isso é bom porque é também parte de um aprendizado, seja, talvez... E aí vai trazer o propósito, né? Vamos olhar para essa geração. Ela passou por transformações digitais violentas, sim, ela passou por pandemia, sim, ela passou por transformações políticas que emburreceram a vida pública, sim, né? Então, cara, é uma geração que apanhou pra caramba, sim, também, né? Então, assim, teve tudo muito fácil também, tecnologicamente falando. Que também passou por um período de bonança, ou no sentido assim de que hoje a gente vive um bom momento, né, econômico em geral no mundo, né, se a gente considerar
o que o mundo era na década de 70, cara, hoje a gente num mundo muito mais rico, muito mais... é muito difícil você ter gente morrendo de fome. Então, não que não seja um problema gravíssimo. Em Marília, a gente tem 8 mil famílias vivendo com menos de meio salário mínimo, um absurdo. Mas é um problema grave. Mas você tem ferramentas de aliviar um pouco essas questões, e você tem uma classe média que segura as pontas, né, vamos dizer. Então, você tem muitos jovens que poderiam estar hoje, eu acho, no meu ponto de vista, dando muito mais de si e crescendo, né, intelectualmente, né, muito, e que tem interesse em fazer, mas às vezes não tem as ferramentas internas, às vezes não tem as ferramentas emocionais, né, para poder fazer tudo isso. Então, se a gente olhar de um outro ponto de vista, não vamos dizer assim, no ponto de vista de julgamento, mas se a gente puder olhar o ponto das ferramentas, que ferramentas essas pessoas, esses jovens têm para poder interferir, atuar, ser protagonista no mundo complexo como que se apresenta hoje, né? É que, na verdade, você vai entrar num outro assunto, que é a questão da formação educacional. Mas aí a gente cultural, entra... Mas que eu acho que tem Sim, a ver com o projeto tem da FATEC e dos outros cursos também, né? Mas ainda você respondeu a minha pergunta. Tem muita desistência então, por essa falta de propósito? Respondendo a pergunta, eu falo que é a falta de propósito, eu uso o termo descompromisso ou falta de compromisso, né? Eu falo que essa geração... ela se compromete menos. E aí, antes de responder, há um tempo atrás eu estava conversando com um diretor de inovação e novos negócios de uma grande empresa aqui da região, e ele falou assim, Marcelo, eu estou com uma dificuldade muito grande de encontrar um analista de dados para a empresa. Eu já entrevistei muitos, todos da geração Z. Inclusive, um me chamou a atenção, que ele trabalha no Itaú, lá em algum banco. É engraçado a gente usar esse termo, né? Da geração Z. Ele falou assim, ele trabalha no Itaú, algum banco, eu não me recordo. E aí ele está lá 1 ano e meio e ele veio fazer entrevista comigo. Aí eu perguntei para ele, falei assim, qual que é o motivo de você aceitar essa minha proposta de vir para a nossa empresa? Ele falou, eu já cansei daqui. 1 ano e meio de empresa. Ele falou, eu acho que aqui eu não vou mais crescer. E aí o diretor falou, Marcelo, sabe qual que é o meu medo? E é o que vai acontecer. Se eu trago ele, daqui a 1 ano ele sai daqui. Porque não há esse... Sabe aquilo das gerações anteriores, onde eu praticamente nascia, cresci e morria dentro da empresa? Hoje isso não tem. Então, e não é só uma questão salarial, né? É uma questão cultural, é uma questão de políticas, de tudo, né? E voltando, há uma desistência muito grande em todos os cursos, né? Você tem histórico de alunos que eles passaram por 2, 3 cursos de áreas distintas. Então, ele começou a fazer pedagogia, aí ele parou, aí ele foi lá e fez administração, parou, foi lá e fez alimentos, parou, foi lá e está fazendo DSM, né? Então, quer dizer, esse aluno, ele ainda não se encontrou. E é muito mais difícil, porque se ele passou por todas essas áreas e ele não se encontrou, vai ser muito mais complicado na área de TI, que a gente exige um nível de cálculo muito grande. Eu acho que um bom parênteses para isso, né, só para tentar resumir esse ponto específico, é o aprendizado do aprendizado, né? Quer dizer, você... talvez a gente tenha que conversar com essa geração a respeito do que acontece quando isso acontece, quando você pula de galho em galho. O que acontece quando você chega numa empresa e você tem um currículo e que você não ficou mais do que 1 ano e meio, 2 anos, meses. Na sua época, né? Tinha um nome isso, não tinha? Sujava a carteira. Sujava a carteira. Então, eu acho que é legal essa nova ideia. Qual o custo da falta de persistência, da falta de continuidade? Sim. Esse custo, talvez esses jovens não tenham a noção. Ou talvez...
e talvez não tenha noção de que as experiências não são constantes. Sempre você vai ter momentos ruins e bons, e você vai, numa experiência de uma empresa, em 1 ano e meio, talvez seja muito pouco para ele poder julgar a experiência dele. Talvez esse diálogo ele é preliminar à própria experiência de aprendizado. Né? E vocês acham, agora para os dois, a minha pergunta agora é para os dois, até para o Luiz Eduardo, mas vocês acham que ainda existe esse termo de sujar a carteira, por exemplo? Porque eu acho que hoje o jovem ele tem aquela ideia assim, que quanto mais empregos ele tem, mais experiência ele teve. E eu sei que não é assim que funciona. Mas é porque, olha, se eu estou num lugar e eu já aprendi tudo que eu podia aprender aqui, eu vou para outro lugar. E na verdade não é assim, né? Tem gente que trabalha 20 anos numa empresa e não aprendeu tudo que podia daquilo ali. Não, eu acho que é muito difícil você julgar uma pessoa pela carteira, mas... Sim. Ela diz alguma coisa, né? Na verdade ela pode... Vocês analisam isso? Na verdade ela pode avaliar ou, né, mostrar um perfil emocional. Exato. Eu acho que não tão técnico, né? E é uma das coisas que eu ouço. Já visitei várias empresas aqui em Marília, né? As empresas, elas falam o seguinte, olha, a gente contrata pela experiência técnica, pela qualificação técnica, e a gente demite pela questão socioemocional. Então, justamente, essa falta de interação, né? E aí você tocou num assunto que é importante, porque quando o aluno chega numa faculdade, ele tem uma experiência diferente. É diferente do ensino médio, onde eu tenho lá o professor puxando, fazendo, né, pegando na mão. Claro, né? Na faculdade você tem um pouco, o aluno tem liberdade para expor toda aquela experiência dele, pouca, mas também desenvolver da forma como ele acha mais pertinente. Então, por exemplo, lá no nosso curso, um dos pontos diferenciais é o desenvolvimento do portfólio do aluno. Que isso é uma grande sacada, que é o seguinte, você vai construir o seu portfólio. Então, ao longo do seu curso, ao longo de 3 anos, você vai ter um GitHub lá com tudo que você fez na faculdade. De projeto interdisciplinar, de trabalhos específicos de disciplinas. E é isso que o mercado vai olhar. Porque hoje é assim, eu vou contratar alguém de TI, principalmente na área de desenvolvimento, me dá o teu portfólio aí. Eu quero olhar o seu GitHub e ver o que você fez lá. E aí, o outro lado é olhar suas redes sociais, para ver qual que é o seu comportamento perante a sociedade. Mas esse portfólio mostra a evolução. E isso que eu acho fantástico, que o aluno, no primeiro termo, ele está aprendendo. Ele está tendo uma disciplina lá de desenvolvimento web, ele já está trabalhando com HTML e CSS. A hora que ele olha lá no 6º termo, semestre dele lá, que ele está terminando, ele fala, poxa, olha o quanto eu evoluí. Olha o meu código como está mais limpo, olha como está bem estruturado, né? Olha até a estruturação do repositório meu, como eu organizei. Então, tudo isso contribui para essa formação específica. Então, só finalizando, sim, a desistência é muito grande, né? A gente na FATEC tem um trabalho de acompanhamento dos alunos. O aluno faltou mais do que 2 semanas em 2 disciplinas, a gente entra em contato até para entender se é um problema pessoal, né? A gente chama de busca ativa, que é justamente compreender o porquê que ele não está participando. Que legal que vocês fazem esse trabalho. A gente faz esse trabalho. Então, essa é a responsabilidade do coordenador do curso, a gente entra em contato, tenta entender, né? Às vezes ele está com um problema financeiro, porque, professor, por exemplo, nosso curso é de manhã. Qual que é a nossa batalha, a nossa luta? É conseguir estágio para esses alunos, né, que precisam no horário da tarde. E na TI é muito mais fácil, né? A gente tem as portas têm sido aí abertas, né? A própria Life vai essa semana lá, ou alguns dias lá, falar sobre isso, abrir essa oportunidade para os alunos. Porque tem gente que precisa trabalhar, tem gente que ele tem que manter a casa ali, ajudar a família, né? E a gente tem essa preocupação. Então, não é só o aluno não veio, desistiu, tá bom, não. A gente quer a menor taxa de evasão possível, e o que a gente quer? A gente quer formar o cidadão, né? A gente fala muito lá, olha, o objetivo aqui é que vocês aprendam, né, e já saiam empregado. Então, o caminho é o estágio. Agora, com as certificações, a gente tem empresas que contratam como técnico. Então, agora, no primeiro semestre, eu já tenho lá 30 alunos com uma microcertificação de desenvolvimento web. E que bacana isso de ir atrás, porque vocês não têm aquele pensamento, bom, já não está pagando, e aí não veio 2 semanas,
próximo da lista de espera. Não, vocês vão atrás do ser humano. E é legal essa questão de ser... Ele tem qual o tempo máximo de duração dos cursos, por exemplo? Então, o máximo são 5 anos. E o mínimo? 3 anos. 3 anos. 3 anos. Eu acho que também a questão de quando você sai do colegial ali, hoje eu vejo isso. É muito difícil, você tem muitas oportunidades, tem múltiplas ideias do que você pode fazer. Eu acho que um curso técnico ele é uma grande opção, porque você tem alguns anos para aprender. Lógico, tudo aquilo que a gente aprende isso com o Luiz Eduardo, quando ele o dia que ele me contratou para trabalhar na Life, ele me falou isso, que aprendizado é para sempre. Então, assim, você não perdeu os anos que você estudou numa faculdade, ou aquilo que você fez. Mas, de certa forma, se você pode fazer 3 anos de um curso, e legal, gostei, mas eu quero partir para outra, eu vou. Então, é bacana esses cursos menores, até para as pessoas poderem se formar mais rápido, sustentar a família mais rápido, ajudar na sua família mais rápido e não pagando ainda, cara. Perfeito, Cláudia, é isso mesmo. Porque, assim, o que são 3 anos? Quando você olha, nesse tempo de hoje, 3 anos passa muito rápido. E a formação, e mais uma vez, o fato das microcertificações, as certificações intermediárias, ela possibilita uma contratação antecipada. Durante o curso, o curso. É claro que nós temos ainda um pequeno problema, que o nosso curso é de manhã. Então, mas na TI, você tem essa flexibilidade do trabalho híbrido. Então, eu consigo, a maioria das empresas vão falar, você presencialmente você esteja à tarde aqui e você faz à noite o restante daquilo que você tem como meta. Mas era um ponto que eu ia falar com relação à evasão. Você tem uma perspectiva diferente para trazer para o aluno do seguinte: olha, você começou o curso, é o primeiro semestre eu não posso desistir. Por exemplo, eu posso trancar o curso do segundo semestre para frente. No primeiro eu não posso. Então eu tenho lá, por exemplo, tem 2 empresários lá que têm seus negócios próprios que estão fazendo TI. Desenvolvimento de software. E aí, já tem 2 graduações. Um tem 2 graduações, está indo para essa é a terceira. E ele falou: Marcelo, não dá para ficar toda manhã longe da minha empresa. Então, o que ele fez? Ele escolheu uma disciplina e ele vai terminar um curso em 5 anos. Só que para ele é aprendizado. Ele não precisa batalhar por um emprego, é aprendizado. E já existem pesquisas que mostram que na carreira profissional, nós vamos passar por pelo menos 2, 3 formações ao longo da vida. Não é mais uma só. E uma delas, essencialmente, é TI. Não precisa ser desenvolvimento de software. Vai ser uma análise de sistemas, vai ser um sistema de informação, vai ser ciência da computação. Por quê? Porque hoje você tem, independente do ramo de negócio, você tem a TI vinculada. Fiquei um pouco assustada com essa informação. E independente da idade. Acho que todas as minhas formações, nenhuma delas vai envolver TI. Então você vai fazer uma de TI. Não. Pois é, só que eu tô chegando nessa conclusão, viu, Glaís? Que, cara, a gente vai ter que... Todo mundo vai ter que entender... Vai ter que... É como aprender uma língua, né? Eu particularmente, eu gosto de aprender línguas, né? Eu gosto de estudar. E eu vejo que é uma a mais, cara. Porque hoje está tudo ligado. Eu acho que a gente vai ter que absorver isso como de forma mais natural, sabe? Não ter essa questão, da gente que medo, não é da área, não sei o quê, não. Você Vamos ter que lidar. O Luiz Eduardo, ele fala que não é da área, arquiteto, entende tudo. Mas eu não... Mas você falou, Marcelo, você sabe que eu vi, hoje, os cursos de jornalismo, por exemplo, é jornalismo digital. Já chama jornalismo digital de dados, jornalismo de dados. E aí eu falei, cara, realmente faz sentido, tá tudo ficando muito tecnológico. Não, hoje o jornalismo ele não se torna relevante se ele não faz pesquisa aprofundada. Exatamente. Se ele não faz, se ele não se relaciona com banco de dados. Exato. E como que você faz uma pesquisa para não ser fake? O que você vai... Com inteligência artificial. O que você vai anunciar? Qual que é qualquer coisa que você fale hoje de política pública, desempenho de empresas... Você tem que trabalhar com dados. O nível, desempenho das plataformas, desempenho de cada aplicativo que a gente faz. Como que eu vou falar sobre isso se eu não tenho
um mínimo de formação de data mining, de tudo que a gente for fazer. Então, é natural. Faz sentido. Eu acho que a gente vai ter que traduzir aos poucos isso para uma coisa que seja comum nas nossas vidas. E eu acho que é muito importante a gente trazer os jovens, né, para essa discussão. Por isso que eu acho o trabalho de vocês maravilhoso e fundamental para a nossa cidade, né? Complementando a pergunta da Glaís, qual é hoje vocês já sabem para onde vai o pessoal que se forma, assim? Qual é exatamente o mercado que está absorvendo o aluno? Na verdade, assim, a formação básica, que é desenvolvedor web, você vai para a área de desenvolvimento. Certo. Né? Então, empresas de desenvolvimento de software, né, elas abocanham grande parte disso. Só que, como eu disse, dentro de todas as empresas, você sempre tem uma área de TI. E aí você tem uma demanda hoje de profissional que compreenda, né, toda a tecnologia, tudo que há de inovação, para que a empresa absorva as tecnologias que estão vindo. Então, pensa o seguinte, né? Eu tenho uma indústria alimentícia, que tem uma demanda lá de uma linha de produção que vai implantar um novo sistema. E hoje a gente sabe que com toda a parte, inclusive é uma das certificações de internet das coisas, né, IoT, né? Então hoje eu tenho lá todos os equipamentos, né, produzindo um volume de informação muito grande, onde eu consigo trabalhar com prevenção de acidentes, consigo trabalhar com prevenção de produção, prevenção, né, de manutenção, né? Então, toda essa volumetria aí, né, de informações são demandadas, são disponibilizadas pelos equipamentos. E como é que eu vou analisar isso? Aí a empresa da área de alimentos vai contratar um sistema. Quem que vai aí? Quem que vai dar suporte disso? Então, quando eu pego, né, o nosso profissional lá, ele tem lá o data mining, que você falou, que é a mineração de dados, ele tem a parte de Big Data, né, ele tem todo o conceito de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, onde ele vai conseguir compreender isso e mostrar para o diretor da empresa, para os diretores da empresa, né, o resultado e o investimento e o retorno daquele investimento. Porque se você chegar, eu já ouvi empresário aqui, o Luiz, ele fala assim, olha, se você me falar para mim assim, chegar para mim, olha, eu tenho uma máquina que produz um equipamento, um produto, e eu tenho que comprar um servidor para pôr um sistema, eu vou comprar a máquina, porque ela eu sei que vai me gerar resultado. Então, é esse ponto aqui que o profissional também tem que mostrar. Trazer e falar assim, olha, esse investimento no servidor, você vai ter ganho de performance, você vai ter um desempenho melhor, você vai ter uma análise muito mais acurada, né? Mas temos empresários em Marília que pensam dessa forma, né? Então, o profissional, basicamente, hoje, 80% é na área de desenvolvimento de software. Então, as empresas, né, hoje em Marília, nós temos muitas empresas de desenvolvimento de software, então elas abocanham essa grande parte. Inclusive nos estágios, são as empresas que mais têm interesse. Só que a gente também está trabalhando, e isso é um outro diferencial do nosso curso, que é por meio do projeto interdisciplinar e por meio do Empreenditec, é trazer a necessidade da indústria, seja ela metalúrgica, de alimentos, de qualquer ramo de serviços, trazer essa necessidade e desenvolver isso como um projeto dentro do curso. E aí o que eu falo? Por exemplo, eu vou numa empresa de alimentos grande aqui, ele usa um ERP, o melhor ERP do mundo, um SAP. Então, o que ele precisa? Ele vai precisar de um profissional que customize na ferramenta do SAP, do SAP. Só que ele tem um monte de demandas internas que a matriz não vai desenvolver isso, porque tem toda uma burocracia, só que ele consegue trabalhar aquilo internamente. Certo. Então, por exemplo, esses dias uma empresa nos procurou e falou assim, olha, eu tenho um processo lá de resfriamento que eu preciso controlar a temperatura, ela não pode ser mais baixo, mais alto que não sei o quê, e eu preciso de um dispositivo, eu preciso controlar isso e monitorar todo esse processo. Eu não tenho nada que me faça hoje, é manual, tal. Então, quer dizer, eu consigo pensar por meio da IoT e por meio, né, de sistemas desenvolver essa solução. Então, além de formar o profissional
para ser o funcionário, para desenvolver isso dentro da empresa, a gente também forma um profissional que consiga compreender aí todo o processo de negócio. Sim. Bom, isso aqui é só o começo da nossa conversa, Marcel. Hoje a gente, na verdade, teria muitas pessoas da própria Life que acho que você precisa voltar para mais um podcast. Estou à disposição. Acho mesmo. E a própria Aline, né, que é a nossa gerente aqui de desenvolvimento, com certeza adoraria conversar com você. E nós vamos chamar você para uma outra oportunidade. Para o segundo take. Aliás, no segundo, terceiro. Né? Eu acho que tem muitos. Que você nos ajudaria aqui, e com certeza a gente está junto, né? A Live está junto, apoiando a iniciativa de vocês, apoiando a construção do curso e a ampliação dele. E a gente também teve aqui também o pessoal da Unimar, né? A Fernanda trazendo o trabalho maravilhoso deles lá. Sim. A gente fica muito contente dessas iniciativas estarem contribuindo com o desenvolvimento da nossa região e naturalmente com as nossas empresas, né? Isso é natural. Então, parabéns pelo trabalho, Marcel. Muito obrigado, Glaís. Eu que agradeço aos dois, inclusive. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez, Luiz. Acho que o quanto vocês precisarem, quantas vezes forem necessárias, a gente está aqui para contribuir. Agradecer a Life, principalmente pela possibilidade de a gente, né, estabelecer esse relacionamento. Né? A FATEC ela vive de relacionamento. Nós somos uma instituição pública e a gente quer cada vez mais fomentar a educação, né? Uma educação de qualidade, gratuita, trazendo aí os alunos para mais perto da empresa. E a gente está com iniciativas e a gente tem discutido isso, e a Life é uma das que mais tem se empolgado com esse processo, e a gente fica, né? Com razão. E a gente fica feliz, porque... A gente tenta só corresponder ao esforço que vocês fazem lá, né? Obrigado, que é o mínimo que a gente faz. Né? E a gente fica feliz, porque a gente quer dar, né, proporcionar um profissional de qualidade, comprometido, né, tentando formar isso, né, um cidadão melhor. Né? Acho que essa é o nosso maior desejo. Trazer esse cidadão comprometido, que entenda as necessidades da empresa e que também se adapte às realidades, porque é uma realidade diferente, né? Você mesmo disse, a Glaís falou também, eles passaram por um processo muito pesado, né? Diferente da gente que vem só do analógico e fomos, né, evoluindo aí. Mas eles passaram por muitas mudanças e isso impacta, sim, na formação pessoal, né? E a gente quer, com a FATEC, da FATEC com a forma mais simples possível, mas contribuir para essa formação. Perfeito. Trazendo aí uma Marília melhor. Marcel. Muito obrigado, gente. Legal mesmo. Muito obrigado a todos. Muito bem-vindos aí ao Live Talks. E até a próxima. Muito obrigado. Até. Até.